A paz do Senhor, minhas irmãs, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Nós vamos, nesse momento, estudar, né, irmão? Meditar na palavra do Senhor, na lição, né, da EBD, na lição 8. Nós sabemos que estamos nesse momento de pandemia, nesse momento difícil, mas o Senhor é bom e tem nos dado, né, uma oportunidade. Sempre o Senhor nos dá um jeito, né? E a gente vai estar fazendo através dessa videoaula, né? Para que a gente possa meditar, continuar meditando na palavra do Senhor. E a lição de hoje, né, é o dia 24 de maio de 2020, a lição 8, que tem como título Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. O texto áureo diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73, versículo 28. A verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar ao nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incerteza. Os objetivos da lição: apresentar o conflito existencial de Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. Então, o tema da lição dessa semana é apresentar o Senhor nossos questionamentos, as nossas dúvidas, E aqui vai falar de Asaf, Quem foi Asaf? Vai falar do conflito de Asaf. Quem foi Asaf? Asaf era um dos levitas responsável pelos cânticos na casa do Senhor. Ele foi escolhido por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração. E nesse salmo vai falar o conflito que Asaf estava passando, Por que Asaf estava passando aquele conflito? Ele foi olhar para a prosperidade do ímpio e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos e santidade. Então, o conflito que ele estava vivendo era esse, a prosperidade dos ímpios e o desafio que ele tinha de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos e a santidade. E no 1:1 vai falar a bondade de Deus, que esse salmo começa ele meditando na bondade de Deus, porque ele estava conflitado com aquela situação. Ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios e ficou conflitado, Então, quando ele começa a meditar na bondade de Deus, e quando ele começa o salmo, ele fala, que Deus era bom para com Israel e para com os limpos de coração. Então, cada um de nós, irmãos, nós temos provado a bondade de Deus, A maior expressão da bondade de Deus para nossas vidas foi ele ter enviado o seu Filho Jesus. Então sabemos que o nosso Deus ele é bom, como Asaf estava vendo para Israel, para com os limpos de coração, e Deus é bom para todos, até para aquelas pessoas que são mal, que são perversas, o Senhor é bom. Por quê? Porque a maior demonstração de amor, de bondade de Deus foi enviar o seu Filho, Então Deus é bom para com todos, Então houve ali esse conflito de Asaf. No 1:2 ele vai assim resistindo, à tentação, A fé de Asaf ficou o quê? Ficou abalada, Como nós falamos, ele foi olhar para a prosperidade do ímpio, foi olhar para a vida do ímpio, Então, ser tentado, irmão, não é pecado. Ceder à tentação, sim. Então, Asaf, naquele momento, ele estava naquele conflito, por quê? Porque ele estava sendo tentado, A fé dele ficou abalada, E todos nós temos pontos vulneráveis nas nossas vidas. E aqui, nesse salmo, está falando que, e a gente vai ver no decorrer da lição, o quê? Qual era o problema de Asaf? Foi a inveja, E todos nós temos, assim, pontos de fragilidade, de vulnerabilidade na nossa vida. Nós temos temos que ter consciência disso, E vencer a tentação no Senhor Jesus, buscar o Senhor Jesus. O Salmo 119, o salmista fala, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então nós devemos de ter a palavra do Senhor guardada no nosso coração para não pecar contra o Senhor,
Nós devemos ser totalmente dependentes da graça de Deus, para que o Senhor venha nos ajudar, né? Nas propostas, né? Todos os dias são apresentadas propostas, né? Para os servos de Deus. Então nós devemos buscar o Senhor, né? Em Efésios também fala sobre a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para que a gente venha resistir à tentação. E ali nós vemos nesse salmo Asaf, nessa luta, nesse conflito, tentando resistir a essa tentação. E no 1, né, vai falar o quê? Foi o que a gente falou. Qual era a tentação que ele estava enfrentando? Era a inveja. E a inveja, a gente sabe que é um sentimento terrível. E ele, né, e um ponto bem importante que ele mostra para a gente, que ele declarou isso para Deus. Ele não escondeu, ele teve como identificar o que ele estava sentindo. Né? Então ele declarou para Deus e conseguiu reconhecer seu pecado e confessou para Deus. Então isso é muito importante. Quando nós conseguimos identificar aquilo que nós estamos sentindo para falar para o Senhor. Deus sabe o que a gente está sentindo? Ele sabe. Ele sabe. Mas Ele quer ouvir de nós, né? E qual é a nossa tentação? Qual é a nossa fragilidade, né? Uns é dinheiro, outro é gula, outro é a inveja, outro é a ira. Mas nessa lição, né, o Senhor quer nos mostrar e nos ensinar, né, o caminho através da sua palavra para que a gente venha tirar isso das nossas vidas, né? Porque esse conflito que Asaf estava passando, a gente viu e vamos ver aqui nessa lição, que é uma coisa muito terrível, né? A inveja, o que é inveja, né? É um misto de ódio, desgosto, pesar e ciúme pelo bem e felicidade de outra pessoa, né? Ele estava daquela maneira, por quê? Porque ele estava vendo a felicidade, a prosperidade do ímpio. O invejoso sente um violento desejo de possuir o bem alheio, querer a alegria do outro, tá vendo? É uma falta de contentamento com o que ele tem. Ele deixa de se contentar com o que ele tem, não. Ele estava olhando para o ímpio, para que o ímpio tinha. E nos nossos dias acontece isso, né, irmãos? Dentro da igreja acontece isso. Aonde nós estivermos, sempre a gente vai ver isso. Sempre alguém preocupado com a prosperidade do outro, com a alegria do outro, com o que o outro tem. Não, nós devemos olhar para o Senhor Jesus e ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. O nosso olhar deve ser para o Senhor, não ficar olhando para essas coisas, né? Porque o Asaf foi olhar e sentiu isso, né? Sentiu esse conflito, por quê? Porque estava olhando para o ímpio. Então, no tópico 2, agora vai falar, né, vencendo o sentimento de inveja, como nós falamos, né? Ele estava olhando para o ímpio, né, e estava se enfraquecendo na fé, né? Por quê? Porque muitos até hoje, né, irmão, querem usar essa santidade, né? Acha porque tem uma vida santa diante de Deus, que é o dever nosso, né? O Senhor nos chamou para isso, para ser santo, né? Ser de santo porque eu sou santo. Ele quer usar isso aí como uma moeda de troca para Deus. Senhor, eu tenho uma santidade diante de Ti, então por que eu estou passando isso? Às vezes o ímpio, né, tá melhor do que eu, não está na tua casa, então quer usar isso como uma moeda de troca. Então nós não devemos ser assim, né? Nós devemos ser gratos ao Senhor, né? Como nós já falamos, devemos ser gratos ao Senhor. E Asaf ali, ele percebeu a gravidade da sua conduta, enfrentou, né, aquela situação a fim de eliminar da sua vida. Ele viu o quanto aquilo ali estava prejudicando, né? Porque quando um ser humano tem esse sentimento, irmão, ou de inveja, seja qual ele, outro sentimento for ruim, quem vai ser prejudicado é a pessoa, né? Quem está sendo invejado não está sentindo nada, mas o invejoso está. Então ele observou ali, percebeu a gravidade da conduta dele, né? E foi lutar, né, com as armas, né, que a gente vai ver aqui, espirituais, para ser livre daquilo ali, que aquilo ali estava fazendo mal para ele, né?
E o Salmo fala o quê? Que quando ele teve essa mudança de conduta, quando foi? Quando ele entrou no santuário, né? O que é o santuário, né, irmãos? O santuário é lugar de adoração. Quando ele entrou no lugar de adoração, ele viu a diferença, ele sentiu a diferença, né? Então, nós cremos aqui, acreditamos pela palavra do Senhor, que quando ele entrou no santuário, ele entrou de coração sincero, com o coração aberto, realmente para Deus. E hoje nós somos esse santuário, nós somos o templo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele habita em nós, né? Então, na presença de Deus, né? Quando nós chegamos na presença de Deus com o coração sincero, né? Deus é poderoso para fazer uma obra nas nossas vidas, né? Quando entramos na presença de Deus, reconhecendo nossas fraquezas, né? E confessamos ao Senhor, querendo ser livre, o Senhor é poderoso para nos livrar, para nos libertar. O Senhor é poderoso para fazer uma grande obra nas nossas vidas, né? Porque o nosso Deus, ele deve ser adorado. Quando nós chegamos na presença do Senhor com adoração e súplica, ele é poderoso para nos ajudar, né? Falando para o Senhor aquilo que nós estamos precisando, né? A presença do Senhor é lugar de adoração, de humilhação, de reconhecimento, né? E saber que nós não somos nada, o Senhor é tudo, né? Então, uma grande vantagem, né, de exemplo que o Asaf deu para a gente é isso, chegar na presença do Senhor e confessando já o seu pecado, a sua fragilidade, né, para que o Senhor pudesse agir na vida dele, né? E no 2:2 vai falar que ele permitiu-se, né, ser restaurado por Deus. Ele quis ser restaurado, né? Se há alguma fraqueza em nós, né, nós sabemos e o Senhor sabe, mas nós precisamos querer ser livre desse mal. Precisamos reconhecer, olhar para a gente, fazer um autoexame e ver isso e permitir, e querer ser restaurado. Ele permitiu-se ser restaurado. O Senhor quer nos curar, quer nos livrar, né? Quer curar a nossa alma, mas a gente precisa querer, né? Precisamos chegar na presença do Senhor querendo, permitindo, né, que Ele faça um renovo em nossas vidas. Deus, Ele não invade os nossos corações, Ele bate, né? O Espírito Santo habita em nós. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é sensível, né? Então ele quer fazer uma obra nas nossas vidas, mas nós queremos, né, que o Senhor faça essa obra, né, que através da palavra do Senhor, né, nessa lição, nessa meditação, nós possamos chegar perante o Senhor e falar, né, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, que Ele é poderoso para nos ajudar, para nos libertar e nos entende, né? No 2:3 vai falar: a prosperidade dos ímpios é temporária. Tá vendo? Ele perdeu tempo olhando, enfraquecendo a sua fé em algo que é passageiro, é temporária, né? A palavra de Deus diz que é temporária. Então ele entrou na presença de Deus. A posição, a soberba e as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias. Elas não subsistem à ação de Deus. Tá vendo? Então são passageiras, são coisas que passam. Mas a palavra de Deus no Salmo 40, né? No versículo 1, 2, fala que o Senhor coloca os nossos pés de justo, numa rocha firme, né? Eu vou até ler aqui pra gente, né? Salmo 40, o versículo 1 e 2 diz assim, ó, o salmista, ele fala pra gente, ó: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha. Tá vendo? Os pés dos ímpios ficam escorregadio, ele não tem firmeza, né? Tudo é passageiro. Agora, para a gente não, nós que somos servos do Senhor, há uma promessa, né?
Ele colocou-me os pés sobre uma rocha, ficamos firmes. Que rocha é essa? É Cristo, né? Nossos pés, as nossas vidas estão firmes em Cristo Jesus. Não é o caso do ímpio, né? Às vezes, por um momento, né, olhando na nossa ótica humana, ele pode até estar melhor do que às vezes um servo de Deus, mas é passageiro, né? Não vai permanecer, mas nós não, para nós não, há essa promessa, né? Que o Senhor tem firmado nossos pés numa rocha, tem tirado nossos pés de um tremendal de lama, de lodo, né? Que é lugar que escorrega, que não tem firmeza, mas tem colocado nossos pés numa rocha, né? Que possamos ficar firme nessa rocha e olhar para Jesus. A palavra do Senhor nos fala, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós não devemos desviar o nosso olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o Senhor, que é o nosso alvo, né? Que é a nossa salvação. Estamos no tópico 3, né? Clamando em meia angústia. Aqui o comentarista dividiu para a gente o Salmo 73, ele falou do conflito. E agora o Salmo 77 vai falar do clamor da alma angustiada. Né? Nós, por algum momento da nossa vida, já passamos, né, por angústia. A angústia tira, né, a nossa paz, tira a nossa tranquilidade, tira a nossa alegria. Né? E nós não podemos fugir dessa realidade, né? Precisamos estar preparados para o dia mau. E o dia mau, né, muitas vezes ele nos traz angústia. Mas a angústia vem, mas Deus nos ajuda a enfrentar o desafio da vida. Né, irmãos? Nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos ajuda. Esse salmo fala do clamor na angústia, no clamor naquele momento difícil. É maravilhoso, né? No momento da angústia, saber que nós temos um Deus que está nos ouvindo, um Deus que está cuidando de nós, né? Num momento tão difícil, mas saber que temos um Deus que é poderoso, né? Para nos ajudar, para nos amparar, né? Para mudar aquela situação. Né? Então nós temos essa certeza. No 3:1 vai falar o grito de aflição. Ele estava aflito, né? Ele estava o quê? Aflição o quê? Inquietações na sua alma, né? Inquietações. E a pessoa que ela está angustiada, muitas vezes ela se recusa até ser consolada, né? Por quê? Porque a aflição é muito grande. Então, ele relata seu estado de angústia e a ação de buscar o Senhor. Ele teve uma atitude de buscar o Senhor. Então, que a gente também, se passar um momento difícil, ou se estivermos passando, que a nossa atitude seja em buscar o Senhor. Né? Hoje, né, nós estamos passando esse momento difícil de pandemia, tanta gente sofrendo com as suas famílias, com seus entes queridos, né, seus amigos. Né? E nessa situação, né? Às vezes a gente não sabe o que a gente vai fazer, a gente vai dar uma palavra, o que a gente vai falar. Mas o Senhor é poderoso para consolar essas vidas, para a gente levantar uma oração e pedir. E nós, de alguma forma, somos contagiados com isso, que a gente sabe que os sentimentos eles nos contagiam. Né? Se for um sentimento bom, de alegria, a gente fica alegre, mas se for algo de tristeza, a gente fica triste quando a gente escuta uma notícia. A gente sabe de alguma coisa, quando a gente lê, né, no WhatsApp alguma coisa, né, uma aflição de um irmão, de uma irmã, a gente fica angustiado. Mas nós temos, né, essa certeza que ao clamar o Senhor pode nos ajudar. Né? Agora mesmo eu recebi um pedido de oração de uma amiga minha, que o filho dela estava muito ruim, ela estava desesperada. Né? E ela disse, eu preciso ouvir alguma coisa. Ela ouviu o quê? Né? O que a gente vai falar? A gente vai dar um versículo da palavra do Senhor, que o Senhor é poderoso para nos ajudar. Eu lembrei daquela passagem, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, né, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Então, nesse momento de angústia, a gente quer clamar ao Senhor. E Deus, ele entende, né? Só Deus entende perfeitamente a angústia, a tristeza, o que nós estamos sentindo. Por quê? Porque é uma doença da alma. Às vezes a gente está olhando para a pessoa, mas a pessoa está em meio angústia, está em meio tristezas, né? Ninguém vê,
Só a pessoa sente, né? Mas o nosso Deus, Ele é bom, que Ele vê, que Ele sabe e Ele pode nos ajudar. Então ali Asaf, ele dá esse grito de aflição, né? E no 3:2 fala os sintomas da aflição, né? Como eu já falei, ele não queria ser consolado. Não tem palavras, né, irmão? Quando a pessoa está aflita, está angustiada, não tem palavras, né? Somente uma oração. Tem pessoas que ela prefere ficar sozinha. Ela não quer nem conversar de tanta angústia, né? Ele estava se sentindo o quê, Asaf? Estava se sentindo rejeitado por Deus, estava se sentindo abandonado, né? Ficou se comparando, porque a gente viu na lição anterior, né? Ou melhor, no tópico anterior, né? Ficou se comparando com o ímpio, ficou achando a Deus ama até mais o ímpio do que a ele mesmo, né? Que era ali um levita da casa do Senhor. Então aquilo foi se agravando na vida dele, né? Ele está se sentindo rejeitado e abandonado por Deus. O que é isso, irmão? Esse sentimento? São artimanha do inimigo das nossas almas, né? Se nós sabemos que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus bom, um Deus que tem cuidado de nós, né? Se nós formos olhar, né, o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Mas o adversário vem, né, com essas artimanhas e muitas vezes nos deixamos nos levar com isso, né? E a palavra do Senhor tem promessas maravilhosas para nós, que Ele estaria conosco, né? Temos a promessa que está lá em Mateus 28:20, que fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós temos essa promessa e temos que tomar posse a cada dia. O Senhor está conosco, Ele tem cuidado de nós, Ele está no controle da nossa vida. Nós não devemos ignorar, né, irmão, as angústias dessas pessoas, essas tristezas, né? Nem medirmos pela nossa força, né? Cada um tem a sua força, né? E quando cada um tem a sua fé, né? Mas na verdade, na oportunidade, nós temos que fazer o quê? Dar uma palavra de ânimo, de fé, né? Que o nosso Deus é poderoso e está aqui para nos ajudar. E o tópico 3 é restabelecendo a fé, né? Ele consegue restabelecer a sua fé quando ele começa a lembrar dos feitos de Deus, né? A meditar nas obras do Altíssimo, né? Que ele se recorda dos feitos, está lá até no Salmo 77, versículo 11 e 12, né? Quando ele se recorda dos feitos do Senhor, pois lembro das tuas obras maravilhosas da antiguidade. Ele viu que desde a antiguidade Deus era bom, que desde a antiguidade Deus estava operando maravilhas, né? E na nossa vida não é diferente, irmãos. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós devemos pedir a graça do Senhor, orar ao Senhor e lembrar de tantas coisas maravilhosas que o Senhor já fez na nossa vida, quantos livramentos o Senhor já tem nos dado, né? Meditou nos feitos do Senhor, sua fé foi restabelecida. E conosco não é diferente. Quando nós começamos a pensar nas maravilhas do Senhor, a nossa fé é restabelecida, né? Nós somos discípulos de Cristo, templo do Espírito Santo, mas continuamos sendo vaso de barro, né? Nós somos frágeis, né? Mas o Senhor, né, nos quebra e nos faz de novo. Somos dependentes da graça do Senhor. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor, irmão. É só clamar pelo Senhor, né? É só clamar por Ele. Em Cristo podemos sempre triunfar. Nós temos que ter essa certeza, né? Que no Senhor nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, possa continuar falando ao nosso coração, e eu creio que Ele vai continuar falando. E eu agradeço, irmãos, a oportunidade em nome de Jesus. Não quero
o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar o fogo da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse ali. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer